O santo que é padroeiro dos padres é São João Maria Vianney. São João Maria Vianney entrou para o seminário na França, mas tinha muita dificuldade de aprender o latim, que era o estudo obrigatório para aqueles que queriam ser padre. Por várias vezes, seus formadores pensaram em demiti-lo, porque ele não tinha aptidão para os estudos, apesar do esforço, apesar da dedicação. Mas era bom na convivência, era excelente na oração, então foi permitido, com a consciência de que, com o seu limite, ele não poderia atender os grandes centros. Uma vez ordenado, ele foi enviado para uma pequena cidade na França chamada Ars, A-R-S. Chegando em Ars, ele foi conquistando o povo com a sua simplicidade. O seu exemplo de vida foi a sua maior pregação. E as pessoas começaram a se achegar daquele padre, especialmente dedicado à confissão, passou a atrair uma multidão de pessoas. Tanto assim que algumas peregrinações começaram a se formar para irem escutar o sermão dele. Olha, o sermão, a sua palavra proclamada com fé, com convicção. Quando nós somos ordenados, se diz, recebe o livro dos evangelhos, proclama o que tu creres e vives o que proclamas. Ele foi um excelente testemunho. Tanto assim que depois alguns padres das capitais, tidos como intelectuais, passaram a ir à cidade de Ars para se aconselharem com São João Maria Vianney. Quando ele foi canonizado, foi proclamado padroeiro dos párocos, exemplo de dedicação ao povo de Deus. Pregador por excelência na sua simplicidade. A sua festa é celebrada no dia 4 de agosto. Hoje nós lembramos a sua memória por ser ele o padroeiro dos padres. Quanto amor vem do Senhor, Deus Criador, no santuário. Nós estamos de volta falando do sacramento da ordem e vamos falar agora do terceiro grau do sacramento, que é o grau do episcopado, daquelas pessoas que são ordenadas bispos. Vamos falar do processo de escolha e também da sua importância na vida de uma diocese. Existe um santo chamado Inácio de Antioquia que ele diz, onde está o bispo, aí está a igreja toda. Portanto, todos os padres e todos os fiéis, para serem igreja católica, têm que caminhar na comunhão com o bispo. Esse assunto está muito atual aqui no norte, porque ultimamente o Papa tem olhado com muito carinho e tem escolhido bispos que trabalham na nossa região para servir a nossa região. Nós tivemos recentemente a nomeação do Dom Zenildo, que estava trabalhando na Diocese de Coari, ele era padre na catedral e foi escolhido para ser bispo na cidade de Borba, na Prelazia. Depois, o Frei Santiago, que trabalhava em Manaus, foi escolhido para ser bispo na Prelazia de Lábrea e recentemente foi nomeado o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, o primeiro padre diocesano a ser escolhido para bispo aqui na Arquidiocese. Filho da Arquidiocese, formado na Arquidiocese e agora servindo a Arquidiocese como bispo. Dom José Albuquerque, ordenado neste dia 19 no Estúdio 5. Nós continuamos conversando com o Padre Geraldo sobre este ministério. Vamos recorrer primeiramente à Sagrada Escritura. São Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, no primeiro versículo, ele disse que se alguém aspira ao episcopado, aspira uma coisa boa. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível, seja sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico e desinteresseiro. Que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo a sua família na submissão com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará bem da igreja de Deus? Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Palavras fortes, palavras duras, mas ao mesmo tempo palavras muito bonitas a respeito deste ministério. Padre Geraldo colabora diretamente com os bispos porque ele é o coordenador de pastoral aqui na Arquidiocese. Padre Geraldo,
Sem o bispo, a igreja fica como que sem liderança, sem cabeça, porque o bispo tem essa missão tríplice, não é? De santificar, de governar e de ensinar. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Eu acho que isso é muito importante para nós cristãos. Que significa dizer sucessor dos apóstolos? Significa que, olha, desde os apóstolos, Pedro, depois Clemente, e continuou, tem uma continuidade, tanto que cada bispo que é escolhido, depois nomeado e ordenado, ele tem uma ligação com um bispo, sucessor dos apóstolos. É o bispo de Roma. Exatamente. Não, tem um bispo mesmo, né, uma diocese. Sim. Essa comunhão, que a gente chama do colégio episcopal, isso é necessário, fundamental para a comunhão e a unidade da igreja. Então, o bispo, ele, sendo sucessor dos apóstolos, o que ele faz? Nos confirma na fé. Quer dizer, não é uma igreja aí a mais, né, um bispo a mais, né? A igreja que tem essa dimensão histórica, da salvação e, sobretudo, da comunhão apostólica, favorecendo também a unidade da igreja. Então, nós podemos dizer assim, nós queremos realmente um bispo na igreja para nos confirmar na fé. Onde tem o bispo, lá está a igreja. Agora, é claro que essas qualidades aí, né, que foram ditas através da palavra de Deus, é para o bispo, mas é para todos nós cristãos hoje, né? A gente viver essa vida que não é fácil, né? Sobretudo nesse tempo de crise, mas com a graça de Deus, a luz do Espírito Santo, a gente vai caminhando aí para frente. O Papa Francisco tem dito que os bispos devem ser os pastores que têm o cheiro das ovelhas. Exatamente. Olha, isso eu diria para todos nós, né? Senão haverá uma incoerência muito grande, um farisaísmo muito grande. A gente realmente ter cheiro das ovelhas significa estar no meio do povo. Então a igreja ela tem que realmente estar bem pertinho do povo e, sobretudo, vendo os seus sofrimentos, os seus clamores, para ser também uma esperança de Deus na vida dessas pessoas. Eu peço a Deus por todos os bispos, em especial pelo Dom José Albuquerque, que ele seja um bispo sensível, um bispo que seja compassivo, misericordioso e que tenha todas essas qualidades para acolher as pessoas, dando-lhe esperança e confirmando na fé o povo de Deus. Não é também carreira. Não se estuda e nem se almeja o episcopado por um carreirismo. O bispo é uma escolha. É o Papa quem escolhe, nomeia e depois 3 bispos ordenam. Queria só explicar para o povo uma diferença entre nós padres e os bispos. Quando o diácono é ordenado, o bispo impõe as mãos sobre a cabeça dele. Quando o padre é ordenado, o bispo e os padres impõem as mãos sobre a cabeça daquele que está sendo ordenado e o bispo unge as mãos. Por isso as pessoas beijam as mãos do padre. Quando o bispo é ordenado, nós temos um detalhe muito interessante. As suas mãos já são ungidas. Então agora é a cabeça do padre que é ungida e ele vai, doravante, se tornar bispo. Tem muitas coisas que a gente pode ir ajudando as pessoas a compreenderem. Depois tem os títulos na igreja. Nós temos os cardeais e o Papa. Não são novos ministérios, são títulos, são bispos que recebem títulos para poder servir na condição de cardeal. Cardeal é um colégio que elege o Papa e o Papa que preside todos os bispos na caridade. Muito obrigado, Padre Geraldo, pela sua participação conosco. Tá ótimo, como você falou, são títulos, mas o mais importante é que a gente, vamos dizer assim, capte a mensagem do Espírito Santo. O Espírito é o mesmo e o Espírito de serviço ao povo de Deus. Nós vamos encerrar o nosso programa pedindo a bênção de Deus. Vamos pedir a bênção para você que está nos acompanhando. Muito obrigado por ter nos acolhido na sua casa. A bênção especialmente para os enfermos. Que o Senhor conceda a recuperação da saúde do corpo, o alívio do sofrimento e a paz espiritual. A bênção para a sua família e a bênção para a sua igreja, para a sua paróquia. Procure estar muito próximo do padre. O padre é uma pessoa limitada também, precisa de afeto, precisa de amor, precisa de um povo. Deus abençoe você e o seu padre. Trate-o com muito carinho. Certamente ele vai ser carinhoso com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão, eis um milagre
desta